paz do Senhor Jesus seja com você nesta hora. É com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre saúde emocional. Esse tema tão interessante, tão maravilhoso, que tem nos ajudado muito a compreender muitas coisas na nossa vida. E queremos hoje deixar com você, antes de iniciarmos o nosso assunto, Salmo 118, versículo 24, que diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemos nele. É maravilhoso poder contar com o cuidado de Deus na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Somos felizes porque temos um Deus que cuida de nós e por isso precisamos nos alegrar, estar sempre felizes, buscando verdadeiramente confiar no Senhor. Como eu já indiquei para vocês, estamos aqui disponibilizando esse conteúdo para abençoar a sua vida. A Igreja Batista 3 de Outubro se preocupa muito mesmo com esse tema, com essa situação, porque nós queremos que os nossos irmãos sejam mais bem cuidados possível. Então deixa o seu like, faça comentários, compartilhe com seus amigos, seja assim nosso parceiro nesse conteúdo, nos ajude a que possamos alcançar muitas vidas que estejam necessitando de ouvir o que estamos disponibilizando aqui. E como eu havia prometido, trazer pessoas que tratem do assunto, hoje nós vamos falar sobre os adolescentes. Este universo tão complexo, tão maravilhoso, tão espetacular, que nos ajuda a aprendermos cada vez mais com eles. Sei que é muito difícil, você que tem adolescente em casa, você que tem adolescente que te cerca, mas que você precisa lidar com eles com alegria. Portanto, eu gostaria de dizer que hoje temos uma pessoa muito especial conosco para falar sobre os adolescentes. Ele vai tratar sobre isso. Frederic Franco. Ele é membro da Igreja Batista 3 de Outubro. Ele está afiliado à Sociedade Psicanalítica Cristã do Brasil, faz um excelente trabalho. Ele faz atendimento 2 vezes por semana aqui na nossa igreja. Ele atende adolescentes e atende adultos também. Se você quiser, é só agendar com ele aqui na nossa igreja e você será muito bem atendido. Portanto, ele estará conosco nesta hora falando desse universo maravilhoso e que verdadeiramente você possa absorver aquilo que Deus tem de melhor para você nesta hora. Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Isso não é uma promessa, é um princípio de vida. Meu nome é Frederic, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar sobre saúde emocional na adolescência. Vulnerabilidade, emoções à flor da pele, agressividade, impulsividade e hipersensibilidade. São algumas experiências vivenciadas pelos adolescentes. Mas você já parou para pensar o que gera tudo isso? Hoje a gente vai ver por que os adolescentes vivenciam todo esse turbilhão de emoções. Primeiro a gente tem que entender que o cérebro do adolescente funciona de maneira diferente do cérebro do adulto. Nós temos 2 estruturas, que permeiam o nosso cérebro, que são as responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Primeiro, sistema límbico. Segundo, o córtex pré-frontal. O sistema límbico é a estrutura mais importante para a nossa memória. E ele está muito próximo de uma outra partezinha bem pequenininha do nosso cérebro chamada amígdala. Aí você lembra, a amígdala, aquele negócio da garganta, Não, nós temos aqui as amígdalas na garganta, mas nós também temos a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, resumidamente, ela é responsável pela produção das emoções, de maneira bem resumida. E ela está muito próxima com o nosso sistema límbico. Por isso que é mais fácil a gente lembrar de situações carregadas de emoção do que situações normais. Por exemplo, você lembra, você que tem mais ou menos aí, de 50 a 55 anos, você lembra o que você estava fazendo na hora que noticiaram a morte do Ayrton Senna? E você que tem de 30 a 35 anos mais ou menos, lembra o que você estava fazendo quando noticiaram o ataque terrorista às Torres Gêmeas? Eu particularmente lembro, porque foi algo que me marcou. Então funciona mais ou menos assim essa relação do sistema límbico com a amígdala. É muito mais fácil a gente lembrar
de situações carregadas de emoção. A perda de um parente, a sua primeira namorada ou seu primeiro namorado, o dia do seu casamento. Se isso pra você foi uma situação carregada de emoção, é algo que provavelmente você jamais vai esquecer. Já a segunda estrutura que a gente tem que ter uma atenção quando a gente fala sobre o cérebro é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a última parte do cérebro a amadurecer, e aí tem aquela brincadeirinha assim, né? Que córtex pré-frontal em algumas pessoas nunca amadurece. Já o córtex pré-frontal é a última parte do cérebro a amadurecer, e é a parte responsável pela tomada de decisão, pensamento crítico, responsabilidade, senso de organização, planejamento, autocontrole, entre outras situações que a gente sabe que conforme a gente vai passando, né, vai ficando um pouco mais velho, essas coisas vão sendo prioridade na nossa vida, né? O autocontrole, o senso de planejamento, a organização. E no cérebro do adolescente funciona um pouquinho diferente do cérebro do adulto, e a gente vai ver por quê. Na adolescência, como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os jovens eles fazem uso da amígdala. Lembra lá atrás que eu falei da amígdala cerebral? Não é a amígdala da garganta. Os jovens fazem mais uso da amígdala para tomar certas decisões, porque é natural, porque o córtex pré-frontal ainda não está muito bem desenvolvido, então eles precisam utilizar outra parte do cérebro para poder tomar as decisões. E lembra que eu falei que a amígdala ela é responsável por produzir emoções, de maneira resumida, né? Então, se o adolescente está tomando uma decisão que está vindo de uma parte do cérebro responsável pelas emoções, é natural que a decisão dele seja uma decisão carregada de emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. E para completar, o cérebro do adolescente ele tem naturalmente baixos níveis de dois neurotransmissores, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, sensação de conforto, sensação de bem-estar. Por isso que na maioria das vezes parece que o adolescente está como? De mal com a vida, né? Cara de poucos amigos, ele chega da escola, joga a mochila num canto, aí você mãe, você pai pergunta: e aí filhão, o que aconteceu? Como é que foi seu dia? Nada não, pai, tá tranquilo. Aquela cara feia que o adolescente faz, né? E aí você pergunta: nossa, fulano é ignorante, né? Não é ignorância, ele tem baixos níveis, né, de dopamina e serotonina. Então, para ele, é difícil achar uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto. Então, quando ele tiver com cara de poucos amigos, tenta entender as transformações que seu filho ou sua filha estão passando. Resumindo, o cérebro do adolescente é um ambiente perfeito para se vivenciar fortes emoções. Por isso, é extremamente importante que nós adultos, que vocês que são pais de adolescentes, entendam, né, que vocês precisam auxiliar os filhos de vocês, né, os nossos adolescentes, a tomarem decisões pautadas em responsabilidade, planejamento, organização. Porque para o cérebro do adolescente, essas coisas não são prioridade, não são coisas importantes. Lembra que eu falei que as decisões que eles tomam são baseadas fortemente em fatores emocionais? Então é muito simples ele tomar uma decisão impulsiva, é muito simples ele tomar uma decisão pautada na emoção, no coração e não na razão. Para o adolescente é mais complicado. Então, pai, mãe, entenda, você pensa diferente do seu filho. Porém, você já passou pela idade que o seu filho tem hoje, mas ele nunca passou pela idade que você tem. Então, é natural que ele vá tomar decisões precipitadas e é natural também, ou deveria ser natural pelo menos, né, que você, pai, você, mãe, auxilie o seu filho adolescente nas escolhas que ele vai fazer, não só na adolescência, mas durante toda a vida dele. Ensinar a eles a lidar com as frustrações e decepções da vida, ensinar a eles que eles precisam ter um senso de organização, que eles precisam ter limites para fazer as coisas, é obrigação nossa, de nós que somos adultos, pais e mães de adolescentes. E principalmente ensinar os adolescentes a terem disciplina. Pai, mãe, você não está agindo errado se você der uma bronca no seu filho, ou se você, né, punir o seu filho adolescente, privar ele de alguma coisa que ele goste, porque ele precisou cumprir com uma responsabilidade e ele simplesmente não cumpriu com aquela responsabilidade. Isso se chama ensinamento. Você está ensinando como o seu filho deve se comportar perante a sociedade. Lembra que eu falei que os adolescentes não têm uma noção muito boa de responsabilidade? Cabe a nós ensinar
essa noção para eles. Outra coisa que eu ouvi muito quando eu estava atendendo, né, antes desse período de quarentena, de pandemia, eram pais de adolescentes me perguntarem coisas como, por exemplo, nossa, por que o meu filho não larga o telefone nem na hora das refeições? Às vezes a gente quer conversar um pouco sobre o dia dele, mas ele tá lá, né, enfiado com a cara no telefone. Ou, por exemplo, por que meu filho tá tão distante? Por que meu filho não conversa comigo e conversa com os amigos? Pai, mãe, o cérebro do adolescente precisa constantemente de estímulos. E como o cérebro dele ainda não está plenamente desenvolvido, ele não consegue enviar mensagens que para nós são naturais. Por exemplo, chega de telefone por hoje, eu preciso fazer a lição de casa. Ou, nossa, meu quarto tá uma bagunça, eu preciso organizar isso daqui. Ele ainda não tem essa noção. Por isso que é importante, eu reforço, que nós temos que ajudar os adolescentes, ensinar para eles que eles precisam desenvolver essa noção, esse senso de organização. Vai ser um pouco complicado, vai ser um pouco difícil, vai demorar um pouquinho para ele poder pegar, porém, se nós formos ensinando isso para eles, automaticamente quando eles forem saindo da adolescência, eles vão sair com o cérebro mais maduro, e eles vão entender e vão principalmente lembrar do que você falou para ele há alguns anos atrás. Nossa, eu realmente preciso organizar o quarto, porque se eu deixar comida aqui em cima da cama, por exemplo, vai dar bicho. Quando ele é adolescente, ele não está preocupado com isso. Agora, quando ele vai saindo da adolescência e entrando na fase adulta, com certeza, se você ensinou isso para ele, ele vai lembrar e ele vai te agradecer. Nossa, ainda bem que minha mãe falava isso comigo. Mas vamos combinar que tem adulto que precisa dessa organização. Pô, nem né? fala. Não, e vamos lembrar que acho que tem adulto que não foi ensinado, né? Porque até hoje ele deixa comida em cima da cama. Outra coisa, né, que os pais às vezes perguntam, como eu falei no início, por que o meu filho ele prefere conversar com amigos e não comigo? Por que ele tá tão distante? Ele chega, entra no quarto, ela entra no quarto, enfia a cara no telefone, eu não sei o que ele tá fazendo, e eu fico com medo de invadir a privacidade dele, dela e tal. Todo mundo sabe que a adolescência é um período de descoberta, de autodescoberta. É nessa fase que os adolescentes começam a cortar os laços com a infância. E o primeiro laço infantil que o adolescente corta é a relação com os pais. A relação que ele tinha na infância com os pais. Por quê? É uma relação de dependência. A criança ela não pode fazer, né, quase nada sem a orientação, sem a vigilância, sem a orientação dos pais. Certo? E isso é uma relação de dependência. Quando ela vai crescendo, ela vai vendo que ela consegue fazer coisas sozinhas, na adolescência ela vai buscando uma relação mais independente. Só que a maioria dos pais não consegue visualizar que o seu filho que tinha 10, 11 anos, que ainda era, né, assim, uma criança, ele tá crescendo e ele já tá começando a fazer coisas sozinho. Se ele for homem, ele percebe que ele está ficando um pouco mais forte. Se ela for menina, ela percebe que ela está crescendo, ficando um pouco mais moça. Então a primeira relação que ela corta é a relação infantil. Antes eu dependia do meu pai e da minha mãe para poder fazer isso. Agora eu percebo, meu cérebro já consegue mandar essa mensagem para mim, eu percebo que eu consigo fazer isso sozinho. Então isso no cérebro do adolescente vai criando uma certa independência. E quando ele lembra com a relação que ele tinha com os pais, ele ainda lembra da relação de dependência. Então é natural que o adolescente vá cortar laços, né, infantis com os seus pais. E é mais natural que o adolescente busque uma relação mais forte, mais intensa com os seus amigos. Basicamente, eles são da mesma idade, alguns são um pouco mais velhos, porque são pessoas que naquele momento ele gostaria de ser. Ele se espelha, ou ela se espelha naquela pessoa. São pessoas do convívio dele, que têm as mesmas atitudes, que de repente vão entender, ou não, a atitude que ele está tendo naquele momento. E é nessa hora que os pais não podem perder o controle. Porque, né, como a gente já viu e ouviu, os adolescentes não tomam as melhores, né, as mais sensatas decisões do mundo, né? Então é essa hora que os pais têm que ficar alerta, têm que ficar vigilante. Porque é muito fácil para um adolescente tomar uma decisão não muito sensata e ele acabar criando um problema muito maior do que ele consegue carregar, muito maior até do que ele consegue imaginar. E para fechar, você, adolescente, que está passando por esse turbilhão de emoções, você não é obrigado a passar por isso sozinho. Conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, conversa com seus tios, conversa com seus avós, conversa com seus professores. Você pode conversar com seu líder religioso também. Você precisa colocar o que você está sentindo para fora, porque você guardar
esse turbilhão de sentimentos somente para você é extremamente prejudicial. Por mais que não possa parecer de primeiro momento, mas você vai perceber que se você for guardando as emoções tanto positivas quanto negativas, você não vai conseguir suportar e uma hora você vai desabar. Ou você vai desabar em euforia, ou você pode, desabar numa depressão, que ela pode ser leve ou pode ser profunda. Tudo isso porque você não conseguiu colocar pra fora aquele monte de sentimento e emoção que você tá guardando. E você, pai, mãe de adolescente, por favor, não negligencie a formação do seu filho e da sua filha. Se você perceber que ele está demasiadamente triste, trancado, isolado, ou se você perceber súbitas mudanças de humor, agressividade excessiva, conversa com seu filho. Se for necessário, procura ajuda profissional. Porque você, pai e mãe, também não é obrigado a passar por isso sozinho. E é na adolescência que começam a aparecer sintomas de transtornos emocionais. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor, que tenha agregado bastante conhecimento à sua vida. Muito obrigado de verdade. Eu desejo a vocês excelentes conquistas na vida de vocês. Grande abraço, até a próxima.